Será que a diferença entre Cruzeiro e São Paulo tá tão grande? Será que teremos uma goleada hoje no Independência? Como é que vai ser o jogo? Vamos analisar aqui, fazer uma análise pré-jogo, sempre com base nas estatísticas, tá bom? Zero tática, aqui é só número, só porcentagem, probabilidade, etc. Vamos pegar sempre com retrospecto para a gente poder ver e calcular como é que pode ser a partida de hoje, quem é a favorita, etc e tal, para a gente poder fazer uma análise aqui pré-jogo. Bom, o Cruzeiro, ele vem de um retrospecto nada agradável para o seu torcedor. Por mais que no início do trabalho ali do Pepa, quando ele assumiu com a saída do Pesolano, que foi lá pro Valladolid, o Pepa ele conseguiu engatar uma boa sequência, tá? O Cruzeiro ele tinha, por exemplo, vencido 2 vezes em casa, né? Coisa que não acontecia na temporada. O Cruzeiro normalmente na temporada ele tinha um desempenho melhor fora do que em casa. Então o Cruzeiro ele vinha de 2 vitórias contra Santos e Grêmio, jogando nos seus domínios ali pelo Campeonato Brasileiro. E aparentemente o que o torcedor e a mídia conseguiam notar é que houve uma diferença, principalmente a motivação, não só em aspecto posicional dentro de campo, mas a gente via uma motivação maior dos jogadores, conversão, alguns jogadores indo bem, outros que estavam apagados, etc e tal, conseguiram fazer o Cruzeiro voltar a ser competitivo. O que a gente vai notar nessa análise é que o desempenho do Cruzeiro não é ruim, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o Cruzeiro ele no campeonato, ele está em 12º na tabela, ele tem apenas 42% de aproveitamento. 42% de aproveitamento é um aproveitamento péssimo, quase que beirando ali um rebaixamento. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, olha só. Últimos 6 jogos do Cruzeiro, 2 empates e 4 derrotas, é 11% de aproveitamento. Para você cair no Campeonato Brasileiro, em média, mais ou menos, é 30%, 31%. O primeiro time que entra na zona de rebaixamento, ele tem em média 30% a 31% para poder ser rebaixado. O Cruzeiro está fazendo uma campanha de mais que a metade, menos que a metade, de um aproveitamento do primeiro da zona de rebaixamento. Ou seja, se continuar dessa forma, o Cruzeiro corre risco de ser lanterna. Tá bom? Se continuar com esse aproveitamento aqui. 2 empates e 4 derrotas nos últimos 6 jogos. Já o São Paulo ele é o quê? Ele é sexto na tabela, tá bom? 54% de aproveitamento. Nos últimos 6 jogos, são 3 vitórias e 3 derrotas, 50% de aproveitamento. Tá? Então, o ponto de virada do São Paulo, sem dúvida alguma, é o Dorival Júnior. Depois que o Dorival Júnior entrou, ele conseguiu ajustar o time de uma forma pela qual os jogadores eles conseguem exercer as suas funções dentro daquilo que eles são propostos a fazer. O que eu quero dizer? Não é tornar um lateral um meia ou meia lateral, como vinha acontecendo com o Rogério Ceni. Ele bota todo mundo no seu setor específico. Um choque motivacional acontece também e o São Paulo consegue uma boa sequência, né? Ele sai da segunda metade da tabela e ele vai para sexto. Mas o que a gente precisa entender aqui, analisando a partida de hoje, é que o São Paulo ele não ganhou como visitante no Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro ele tem 2 vitórias como visitante, ok? Porém, das últimas sequências dos últimos 6 jogos, ele não ganhou. Né? Ele tem uma sequência muito grande de derrotas. Ele tem 4 derrotas nos últimos 6 jogos. Né? E o São Paulo, ele vem de 3 vitórias nos últimos 6 jogos. Né? 3 vitórias e 3 derrotas. Então, o que a gente precisa colocar é o seguinte. Tá terra arrasada pro torcedor cruzeirense? Tá mil maravilhas pro torcedor de São Paulo? Não. A tendência é a gente ver um jogo onde os dois times brigam pela posse de bola. Se você pegar o mapa de campo dos dois times, os dois times ocupam muito o meio campo. Né? O meio campo é quem respira. Obviamente, são 2 times de toque de bola. Normalmente o time de toque de bola ele precisa ter um meio campo muito funcional, né? Participando muito. Então você vai ver que a faixa central do campo dos dois times ela é muito preenchida. Depois a faixa de campo do São Paulo ela é muito preenchida ali da esquerda e pela direita. Ou seja, o São Paulo ele começa no meio e vai achatando depois pelas laterais. A mesma coisa acontece com o Cruzeiro, tá bom? Ou seja, eles chegam muito pelos lados do campo, constroem sua jogada pelo meio e termina pelo lado de campo. Mas ótimo, o que a gente precisa entender aqui? O Cruzeiro ele é um time que ele finaliza mais do que o São Paulo, pegando os últimos 6 jogos. E lembrando, aqui para poder fazer análise pré-jogo, eu sempre pego os últimos 6 jogos, tá bom? Por quê? Porque como você vai calcular a estatística,
Se você alargar demais a sua análise, ou seja, pegar os últimos 20, os últimos 30 jogos, no Brasil não pode fazer isso, porque funciona de uma outra forma. O Brasil é diferente da Europa. Então, como o Brasil, você tem um período curto de trabalho dos treinadores, 6 jogos é mais ou menos um mês de trabalho. Então, é o mínimo para você poder implantar a sua filosofia. Então, o Cruzeiro, ele finalizou nas últimas 6 partidas 103 vezes, por exemplo. E o São Paulo, ele finalizou 93, ou seja, o Cruzeiro ele consegue chutar mais a gol. Mas isso de fato, isso é... A gente pode falar que isso é conversão, né? Isso vai de fato no alvo? Isso vai de fato no alvo, porque se a gente pegar em média, a finalização no gol do Cruzeiro é maior que a do São Paulo. É 6 contra 3,33 em média. Então o Cruzeiro ele finaliza mais, ele acerta mais o alvo que o São Paulo. Ou seja, o que está acontecendo com o ataque do Cruzeiro? O ataque do Cruzeiro não está conseguindo converter as suas chances. Por mais que ele crie, e por mais que o São Paulo ele tenha feito, nos últimos 6 jogos, ele tenha feito 11 gols contra 3, ou seja, o ataque do São Paulo ele é mais efetivo que o ataque do Cruzeiro. Porém, não cria tanto quanto o Cruzeiro. Olha que coisa. Vamos seguindo aqui. O Cruzeiro, ele sofreu 7 gols e o São Paulo sofreu 9. Olha que interessante. Então o Cruzeiro ele chuta mais e ele cede menos chances aos seus adversários. No caso comparado ao São Paulo. Ou seja, o que a gente pode notar aqui é que está faltando uma maior sorte para o Cruzeiro, tá? E não só isso. Se você pegar e a gente analisar aqui, as finalizações do primeiro tempo do São Paulo é 42 em média, o segundo tempo é 37, e isso do ponto de vista do adversário, tá? Isso que o adversário consegue construir. 42 finalizações o São Paulo sofreu no primeiro tempo do adversário, 37 no segundo. O Cruzeiro sofreu 34 no primeiro e 33 no segundo. Finalizações no primeiro tempo que os dois times conseguem fazer. O São Paulo consegue fazer 41 no primeiro tempo e 52 no segundo. O Cruzeiro faz 37 no primeiro tempo e 66 no segundo. E não só isso. Não só isso. A média de posse de bola do São Paulo no primeiro tempo é maior que a do Cruzeiro? Sim. A média de posse de bola do São Paulo no segundo tempo é maior? Também? Sim. Porém, em média de gols levados, né, de minutos para sofrer gols, o São Paulo e o Cruzeiro também são muito parecidos. O São Paulo leva em média 36 minutos e o Cruzeiro leva em média 37 minutos para poder sofrer um gol. Obviamente, para poder fazer gol, o São Paulo ele tem uma média melhor que a do Cruzeiro, é 39 contra 65. Mas de tudo isso, o que a gente precisa tirar de aprendizado? Conversões em gols, tá bom? Isso tanto do adversário quanto do São Paulo fazendo. Olha só. Conversão de gols. São Paulo tem 12%, ele convertendo. Os Cruzeiro 3%. Porém, de finalizações do adversário, o adversário consegue converter no gol do São Paulo 14% e no Cruzeiro 11%. O que a gente consegue ver? Que se o Cruzeiro ele for minimamente inteligente na partida de hoje, ele consegue fazer gol. Mas o problema é que o Cruzeiro não está conseguindo converter suas chances. Já o São Paulo, em menos chances, ele consegue converter, porém ele cede mais ao adversário, tá? Então, o São Paulo, o que a gente pode tirar aqui de análise? Que o São Paulo ele é um mix de emoções. Ele faz, mas ele deixa o adversário fazer. O Cruzeiro já é um pouco diferente. Ele consegue produzir, mas o adversário precisa chutar mais no seu gol para conseguir fazer o seu gol. Mas o Cruzeiro ele não consegue converter. E ele tem, pelo que a gente consegue ver, ele tem um maior controle da partida do que o do São Paulo. O Cruzeiro ele consegue aliar a sua posse com conversão, tá bom? E menos chances criadas. O São Paulo ele tem a posse, mas quando ele chega, ele precisa de menos chances para poder fazer, ele faz. Mas quando o adversário ele chega no gol do São Paulo, ele também consegue fazer. Então o São Paulo ele precisa fazer mais gols, porque provavelmente ele vai sofrer. E o São Paulo precisa fazer mais gols para compensar aquelas chances. Sendo que o Cruzeiro, ele cede menos chances. Mas os dois times são bem parecidos em questão de posse de bola, em questão de fazer mais gols no primeiro tempo, porque no primeiro tempo o Cruzeiro também consegue fazer os seus gols. Olha só, o Cruzeiro ele fez 3 gols no primeiro tempo, São Paulo 7.
E os dois times também são parecidos em levar muito gol no primeiro tempo. O Cruzeiro ele sofreu 4 gols no primeiro tempo, o São Paulo 6. E no segundo tempo, ambos sofreram 3 gols. Dito isso, o que a gente consegue entender? Se o Pepa conseguir armar um time onde o Cruzeiro ele consiga converter as chances do Cruzeiro ganhar é grande. Mas, como a gente precisa ser leal aos números, como o São Paulo ele consegue em menos chances fazer mais gols que o Cruzeiro, né? Dito isso, calculando as probabilidades, o São Paulo ele tem 45,8% de chance de sair vencedor, o Cruzeiro 26,6% e o empate 27,6%. Mas o que a gente precisa tirar de lição é, torcedor cruzeirense, o seu time produz muito. O seu time não era para estar nessa parte da tabela, era para estar mais. Porém, a ineficiência do ataque faz com que o Cruzeiro esteja nessa situação. Já o torcedor do São Paulo precisa se preocupar o seguinte, vocês estão indo bem? Correto. Mas está sofrendo muitas chances de gol. Dito isso, probabilidades como a gente mostrou, a chance maior é do São Paulo sair vencedor. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa o like no vídeo. Se você pegou alguns outros dados, se você conseguiu visualizar melhor ou não. Eu quero saber sua opinião para a partida de hoje, deixa aqui nos comentários, curta, se inscreva no canal e tamo junto e até a próxima. Valeu!